Fala galera, bora estudar a lei de tortura, que é a lei 9455 de 97. É importante dizermos por que o Brasil adota essa proteção para que não haja tortura no país. É um mandato, né, o que chamamos de mandato criminalizante, né, quando a Constituição ela coloca em seu texto condutas que devem ser evitadas, proibidas nacionalmente. Na lei de tortura, dentro da Constituição, nós temos lá no inciso 3º e no inciso 43, que vai trazer um pouco sobre a tortura. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, aqui já existe uma proibição. No outro inciso, nos diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, percebemos aqui que a Constituição já nos diz sobre os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Temos aqui tortura, tráfico ilícito de entorpecente e o terrorismo. Show? Então, é por isso que existe a lei para combater a prática de tortura. Então, aqui está nos dizendo a lei, vou colocar aí para você ver. Então, tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. O que é a graça, professor? Você não se lembra? Lá no direito constitucional, não vai dizer que a graça ela é individual. Quem que concede? O presidente da República, tá? Tem um período? Não, tá bom? Por meio de um decreto, o presidente concede a graça a alguém. Essa graça que nós tivemos, né, no Brasil, já tivemos, né, graça aplicada pelo presidente da República, e também temos a anistia aqui no texto. O que nos diz a anistia? Quem que concede a anistia? O Congresso Nacional. É mais ligado a crimes políticos, tá bom? Então, o que temos que observar é isso, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Está falando alguma coisa de prescrição no texto aqui da Constituição? Não. Professor, prescreve ou não o crime de tortura? Nós vamos ver, porque sabemos que a tortura também está previsto lá na lei de crimes hediondos, né? Ela é equiparado a crime hediondo. Fechou? Vamos continuar? Quando a Constituição define em seu texto um determinado delito, que é o caso aqui da tortura, chamamos de mandato criminalizante, tá? Então, voltando aqui, você vai ver que, além da tortura, a Constituição também, ela quer reprimir o tráfico, quer reprimir o terrorismo e os crimes hediondos que é trazido lá na Lei 8.072 de 90. E aí, professor? Tortura é imprescritível? Olha a resposta aqui, Não. Então, tortura prescreve? Prescreve, tá? A Constituição não nos diz ao contrário e nem a lei de crimes hediondos e equiparados. Então, a tortura prescreve. Cuidado com isso na prova. Ela é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Lembra também que nós temos o indulto. Professor, aqui também é insuscetível de indulto? Nós vamos ver, tá? Acompanhe aí. Então, cuidado com a questão da prescritibilidade, tá? O crime de tortura prescreve. Então, vamos lá, Essa aqui é a lei de crimes hediondos.
Olha o ano dela aqui, de 90. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça. Olha um indulto aqui, ó. Pode ser questão de prova? Acredito que sim, tá? Porque a Constituição nada fala de indulto, mas a Lei de Crimes Hediondos diz sobre o indulto. Professor, o que é o indulto? Mais uma vez, vamos lá no direito constitucional, né? O indulto é concedido também pelo presidente da República. Ele é coletivo, diferente da graça, né? Que é individual. O indulto ele é coletivo. Tem um período para que o presidente possa dar? Não. É discricionário do presidente, né? Dentro ali da legalidade da sua atribuição. Mas, de forma costumeira, sempre é concedido no final do ano, né? Até o pessoal chama de indulto natalino, mas não é obrigatório ser no final do ano. Então, a Constituição nada diz sobre indulto, mas a Lei de Crimes Hediondos diz que sim. Então, de forma para ficar bem claro, a tortura ela é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto, porque a Lei de Crimes Hediondos nos diz, e é prescritível, tá? Ela prescreve. Show? E a competência para julgamento, hein? Então, nós temos que observar, né? Vamos ver o que é tortura, né, no decorrer da aula, mas nós temos que pensar, quem que vai julgar o crime de tortura? Então, temos que analisar dentro da questão onde está sendo feita a tortura. É numa delegacia de polícia civil, numa delegacia de polícia federal, numa penitenciária, num quartel, numa área militar. Então, nós temos que observar para entender a competência, fechou? Quem que é o autor, quem que é a vítima? Vamos ver aqui? A competência para julgamento é da Justiça Estadual ou Federal, a depender do lugar em que for cometida, além de outros fatores previstos no artigo 109 da Constituição. Tá bom? Tem um caso, um julgado dos nossos tribunais superiores, e um caso dos policiais militares que cometeram tortura dentro de uma delegacia da Polícia Federal. Olha que complexo e excelente para cair em prova. Policiais militares cometendo tortura dentro de uma delegacia da Polícia Federal. E aí, a competência é de quem? Eu vou analisar a autoria, os autores, que são militares, então vai ser justiça militar? Ou eu vou olhar o local do crime, que vai ser a delegacia de Polícia Federal, então a Justiça Federal é competente? Ou eu não pego esses requisitos e passa a ser da Justiça Estadual? No presente caso, o tribunal entendeu que a competência é da Justiça Federal, porque o crime de tortura está ocorrendo em uma delegacia de Polícia Federal. Show? Então, é importante vermos os julgados, jurisprudências sobre aquela matéria que estamos estudando. Sempre reserve um tempo daquela matéria que você está estudando para ver julgados sobre esses, porque na prática que é interessante e que vamos absorver mais o aprendizado, tá? Então, a competência da Justiça Estadual ou Federal a depender do lugar em que for cometida o crime. Beleza? Fique atento a essa questão sobre a competência para julgamento de tortura cometido por militares. Após a edição da Lei 13.491 de 2017, o artigo 9º do Código Penal Militar foi alterado de modo a possibilitar que crimes previstos em legislações especiais sejam julgados pela Justiça Militar. Olha, então também os militares poderão ser julgados pelo crime de tortura na Justiça Militar. Quando? Quando? Se for um ambiente, né, uma área militar, a competência será da Justiça Militar. Show? Vamos conceituar, então, o que é a tortura? Então, já vimos importantes destaques sobre esse crime, né, que tanto a Constituição quanto a Lei de Crimes Hediondos nos trazem.
E agora vamos entender o que é a tortura, né? O que o artigo 1º da nossa lei define como tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, é constranger alguém, né? Então, cuidado na questão, porque nós temos o crime de constrangimento ilegal e aqui também na lei de tortura vai nos trazer a palavra constranger alguém. Então, aqui no constranger alguém, você tem que observar na questão qual que é o dolo, o elemento subjetivo do autor. Com o emprego de violência ou grave ameaça, tá? Então, havendo violência, nós temos o quê? Lesão. Se houver o crime de tortura, a lesão é absorvida pela tortura. Não vai responder por lesão corporal, por exemplo, e tortura, tá? Porque a lesão foi o meio de se consumar a tortura. Ou grave ameaça, né? Aqui nessa grave ameaça, temos que ter uma cautela. Por quê? A grave ameaça, ela é de... Vamos dar um exemplo aqui. O autor, o criminoso, tortura o filho para que o pai, que é gerente de um banco, possa fazer uma transferência para a organização criminosa ou para o próprio criminoso, né? Aqui está usando a grave ameaça. Está ameaçando o filho para atingir o pai. E se o pai, diante dessa grave ameaça, faz essa transferência, né? Amando, né? De forma de coação, está sendo coagido a fazer, ele vai responder? Não, tá? Aqui nós temos lá no direito penal, na parte geral, a coação moral irresistível. Nesse caso da grave ameaça, né, que é uma coação moral irresistível, nesse exemplo que eu dei, quem vai responder é o próprio autor, o próprio criminoso que está torturando o filho, tá? É uma excludente de culpabilidade, tá? Então, o pai que está ali fazendo essa ilegalidade não vai responder porque está excluindo a sua culpa pela coação moral irresistível. Causando o quê? Sofrimento físico ou mental. Então, pode acontecer da pessoa ser torturada e não ter nenhum vestígio, não ter nenhum elemento ali que possa identificar que houve a tortura? Pode, porque cabe também o sofrimento mental. Fechou? Olha uma observação interessante aqui, ó. Tortura física é classificada como não transeunte, porque deixa vestígios, né? Lembrar lá da medicina legal. Ele deixa vestígios. A tortura mental é transeunte, porque não deixa vestígios. Então, perceba na questão o que ela está te dizendo e você vai perceber se é física ou mental, se deixa ou não vestígios. A linha A, ó, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, lá no inciso 1º nos diz, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha o objetivo aqui, ó, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É conhecido como tortura prova. Por quê? Ele quer obter alguma informação, alguma declaração ou confissão, tá? Da vítima ou de terceira pessoa. Show? Então, aqui também cabe aquele exemplo, né? Tortura o pai para que o filho confesse que praticou algum crime. Essa é a tortura prova. Temos a tortura crime, que é o quê? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha o objetivo aqui, ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Esse é um caso nítido de coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal. Foi o artigo que eu citei, né, lá no caput do artigo.
Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, tá? Então, foi coagido de forma irresistível. Quem vai responder é o autor da coação, fechou? Então, essa é a tortura crime, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, esse aqui é o segundo tipo de tortura. Vamos para o terceiro. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Tem mais opções? Racial ou religiosa. Não amplia essa interpretação, não, tá? No direito penal, não podemos ampliar a interpretação para prejudicar. Então, é apenas discriminação racial ou religiosa. Ó aqui, ó. Ao contrário do que ocorre nos dispositivos anteriores, neste, o agente não tortura a vítima esperando dela alguma conduta, positiva ou negativa. Tortura apenas por preconceito à sua raça ou religião. Então, nas as duas primeiras espécies de tortura, o objetivo do autor era o quê? Ou era obter alguma confissão, né, que a tortura prova, ou que a pessoa cometesse algum crime, né, por ação ou omissão, que é a tortura crime. Agora, na terceira, que é essa aqui, ó, estamos vendo que é a tortura de discriminação, o objetivo do autor é o quê? É nenhum, ele está torturando só em razão da raça ou da religião da pessoa. Fechou? Temos a tortura castigo também, que é submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Olha o intenso aqui, ó. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Em regra, a tortura será praticada mediante violência ou grave ameaça, com a imposição de sofrimento físico ou mental, salvo no caso do inciso 2º, que exige que tal sofrimento seja intenso. Olha que observação bacana. Nos anteriores, tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, não tem a palavra intenso, tá? Só aqui na tortura castigo. E outra importante observação, esse aqui, ó, sobre sua guarda, poder ou autoridade. Isso torna o quê? Crime próprio. Professor, então tortura é crime próprio? Não. Em regra, tortura é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura, tá? Qualquer pessoa. Mas por que você está falando que aqui é próprio, crime próprio? Por causa dessa condição, guarda, poder ou autoridade. Então, só pode cometer essa tortura aqui a pessoa que tiver a vítima em sua guarda, em seu poder e sobre a sua autoridade. É por isso que aqui, no inciso 2º, é crime próprio. Olha outra questão para cair na sua prova, que pode ser uma pegadinha. Então, se perguntar de forma genérica se tortura é crime próprio ou comum, você vai colocar que é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Tá? O Brasil adota a tortura como crime comum. No âmbito internacional, não. Tá? No âmbito internacional, a tortura ela é própria. Mas no Brasil é comum, salvo aqui no inciso 2º, tá? Outra coisa importante que a gente vai ver, a esposa cometer aqui, ó, essa tortura castigo com a esposa ou a esposa com o marido, enquadra aqui sofrimento intenso ali contra o cônjuge. Vai se enquadrar aqui como tortura castigo? E aí, o que você acha? Se você me disser que sim, você está falando que a esposa
ou o esposo, ele está sobre guarda, poder ou autoridade. Existe essa relação de guarda, poder e autoridade entre marido e mulher? Claro que não. Claro que não. Existe uma igualdade ali. Tá? Então, se existe igualdade, não posso aplicar o inciso 2º com o cônjuge. Show? Então, essa observação sobre só guarda, poder e autoridade que torna esse inciso um crime próprio e a intensidade do sofrimento. Ok? A jurisprudência aí, ó. Somente pode ser agente ativo do crime de tortura, castigo, aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade. Então, é um requisito, tá? O que torna ele um crime próprio. Isso é um julgado do STJ. A tortura-castigo pode ser cometido contra filho, tutelado, curatelado, preso, interno em escola e hospital, mas não pode ser cometido contra a esposa, já que estas não estão sob guarda, poder e autoridade de seus maridos. Questão interessante para cair em prova, né? Então, você já aprendeu que entre cônjuge não há esse poder, guarda ou autoridade. Existe na escola, né? Na escola está ali sobre autoridade, sobre a guarda, né? No preso, tortura, castigo com preso, né? É castigar ali o preso, causando intenso sofrimento físico, porque a autoridade, que é o Estado, tem ali o preso sobre seu poder, né? Sobre sua guarda. Show? Então, vamos resolver aqui uma questão para ver se você aprendeu. Então, pausa aí seu vídeo, leia a questão e tente resolver. E aí, resolveu? Vamos ler juntos. Praticam o crime de tortura policiais rodoviários federais que, dentro de um posto policial, submetem o autor de crime a sofrimento físico, independentemente de sua intensidade. E aí? Praticam o crime de tortura, ó, os policiais rodoviários federais que, dentro de um posto policial, submete o autor de crime. Então, o cara é autor de um crime. Então, os policiais pegou esse autor do crime e levou para dentro do posto da Polícia Rodoviária Federal e causou ele sofrimento físico, independentemente de sua intensidade. Certo ou errado? Errado. Errado. Por que errado? Tem que ser intenso. Aqui o autor do crime não está sobre o poder, sobre a autoridade dos policiais? Então tem que ser o quê? Intenso, tá? O sofrimento tem que ser intenso. Até aqui tudo certo? Sem dúvidas, né? O texto legal é muito interessante. Só essas observações, né, de que em regra é crime comum e no inciso 2º é crime próprio.